A palavra de Deus ela é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje é a quarta parte da nossa série da divisão das tribos de Israel, a divisão do reino, como se estabeleceu o povo e como se dividiu. Na terceira parte, a morte de Josué e Eleazar, foi assim que a gente terminou, o povo já adentrando as terras, dividido, delimitando territórios, estabelecendo quem governaria e como seria o governo. Seria teocrático, mas aqui na terra Deus escolheria e escolheu juízes. Temos aqui uma lista de juízes. Para não nos alongarmos muito, não vou falar a respeito de quem foram os juízes, os governos dos juízes, certo? A lista é, do primeiro para o último, Otniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefté, Ibzan, Elon, Abdon, Sansão e os dois mais conhecidos, Eli, e Samuel, que foi o juiz o último e quem ungiu os dois primeiros reis de Israel, certo? Começando em 1 Samuel capítulo 1, versos do 1 ao 20, a trajetória dos pais de Samuel, Eucana e Ana, a oração, o clamor de Ana, Eli dizendo a Ana que ela estava embriagada de vinho, toda essa trajetória até o nascimento, Deus abençoando a Ana e Eucana. A Ana, que era estéril, apesar de ter o amor do pai de Samuel, ela não podia ter filhos, Deus abençoa Samuel, abençoa Ana com Samuel e ela o entrega, faz o voto nazireu e Samuel é entregue para ser criado por Eli, o penúltimo juiz, certo? 1 Samuel capítulo 8, verso 5, o povo clama o rei. Então, após o governo dos juízes, perdas, ganhos, afastamentos e reaproximações de Deus, o povo clama um rei. E em Deuteronômio capítulo 17, dos versos do 14 até o 20, Deus envia uma profecia, envia regras, aplicações da lei de Deus para Moisés. O que estava dizendo lá? Que quando entrarem na terra, o povo vai querer um rei, e esse rei, ele já dá conselhos de como o rei deve proceder, porque ele sabia que o povo talvez iria se afastar um pouco, tanto é que Samuel, no livro dele, ele fala que ele próprio nunca lesou o povo, que os filhos dele não andaram nos caminhos, e isso foi relatado a ele, e que, segundo Deus, o povo se afastou dele e quis um homem rei, ou seja, o governo deixaria de ser teocrático, Deus deixaria de ser o rei do povo e passaria a ser um homem, tá? Então, isso é um cumprimento de uma das profecias, e em Números 14, outra profecia foi dada a Moisés, que o povo se afastaria, que o povo cometeria o pecado da idolatria, isso ao longo de toda a história, de novo, porque lá no deserto, lá no livro de Números, então você tem a passagem Números e Êxodo, parece que tem toda a representação do bezerro de ouro, é explicado sempre mais de uma vez, todo o pecado, todo o erro do povo. E nós temos, continuando, para não ficar muito alongado, 1 Samuel capítulo 10, Saul é escolhido rei de Israel por Deus. 1 Samuel capítulo 13, versos 11 e 14, a primeira desobediência de Saul, ou seja, no capítulo 10, Saul governou mais ou menos dos 30 anos até os 70, foram 40 e poucos anos de governo, e Saul é escolhido rei no capítulo 10 de 1 Samuel, e ele já desobedece a primeira vez no capítulo 13 e no capítulo 15 a segunda desobediência. Esses dois fatos já deixaram claro que Deus o rejeita e envia um espírito maligno. Então, capítulo 13 de 1 Samuel, a primeira desobediência, que ele queima holocaustos, não espera Samuel, ele se põe no lugar de sacerdote, quando isso na verdade foi um erro muito grave. Foi a primeira admoestação de Deus, primeiro indício de que Deus iria rejeitar Saul, e Saul não abriu o olho ali. No capítulo 15, 2 capítulos adiante, a segunda desobediência. Deus manda Samuel, vai como voz de Deus até Saul e diz que ele tem que eliminar os amalequitas, e ele não fez. Pegou os melhores animais, disse que era para sacrificar, foi a justificativa que ele deu, e não mata todos os amalequitas, ele deixa o rei vivo, e isso no futuro, só uma breve informação, como os amalequitas não foram todos eliminados, mais adiante, no exílio do povo de Israel, pós-invasão persa, Amã é descendente direto dos amalequitas. Então, essa desobediência causou um transtorno lá na frente. Eu não vou entrar em detalhes o que aconteceu, está em livro de Esther, a questão de Amã, dos filhos de Amã, tudo isso é uma questão histórica. Tem muitos temas na Bíblia que eu não entro em detalhes durante o vídeo, faço
Apenas uma colocação para a gente aprofundar e saber que a Bíblia é praticamente toda interligada, não cronologicamente, mas ela é interligada. Como eu falei, não é interligada cronologicamente, mas os fatos, eles se interligam ao longo dos 5, 10 mil anos de história. É uma história muito profunda, a gente não consegue permear precisamente quantos milênios, mas a história da trajetória do povo de Israel, ela é milenar, tá? Então, tudo que nós tentamos fazer aqui com essas séries é tentar entender pelo menos um grãozinho, um pouquinho sobre a trajetória do povo de Deus, o que é Deus, quem é Deus, a pessoa de Deus. Enfim, então prosseguindo para a gente não ficar muito perdido, 1 Samuel capítulo 16, versos do 1 ao 13, Samuel unge Davi, ainda no capítulo 16, versos 14 ao 23, Davi a serviço de Saul. Então você tem nesse capítulo 16 a escolha de Deus para Davi, Samuel chorando, triste, né? Profundamente agoniado por Saul, e Deus admoesta Samuel, falando: até quando vai chorar por Saul, se eu já rejeitei como rei? E Davi vai aprender como é ser um rei. Ele fica bastante tempo, né, ao longo desses passos que a gente vai dar aqui no vídeo, vocês vão ver que Davi aprende como não ser rei e como ser rei, o que fazer e o que não fazer. 1 Samuel 17, batalha de Davi e Golias. Então aqui estabelece de fato Davi como um grande guerreiro abençoado por Deus, que as pessoas vão vê-lo de fato como um homem abençoado. Apesar de mostrar quem é Davi, as pessoas enxergavam nele realmente Deus. Mas aqui a batalha, a vitória de Davi contra Golias foi de fato para mostrar que ele era um homem de Deus realmente provado e aprovado. Então nós temos aqui 1 Samuel 16, vale um adendo. Quando Saul começa a desobedecer a Deus, tem todo o afastamento, é progressivo, não foi imediato esse afastamento. Então o que acontece? As desobediências de Saul foram simplesmente sinais de que ele já tinha se afastado. A segunda desobediência, de ele de fato fazer ao contrário do que Deus mandou, queimar os holocaustos, isso o Espírito de Deus se apartou dele definitivamente, o reinado dele, a linhagem de Saul foi rejeitada por Deus, e o Espírito de Deus se aposta definitivamente de Davi. Então houve uma troca. Deus enviou o espírito maligno para atormentar Saul, ao mesmo tempo que o Espírito de Deus que estava em Saul se apossou de Davi. Que fique claro. E 1 Samuel 18 começa a perseguição de Saul e Davi. Por que eu expliquei sobre essa questão do Espírito Santo ter saído de Saul e se apossado de Davi? Essa presença, essa proximidade mostrava que Saul não seria mais capacitado por Deus. Toda e qualquer decisão de Saul seria inconsequente. E isso é a primeira prova, a perseguição a Davi. Então nós temos aqui um ponto de virada no governo de Saul. Ele governou 40 anos. Aqui não tem precisamente o tempo de quanto tempo Saul governou com a cabeça no lugar, guiado por Deus, e quanto tempo ele levou para começar a desobedecer a Deus, começar a perseguir Davi. Mas nós temos em mente isso, que o Espírito de Deus se apartou de Saul, tomou Davi, um espírito maligno da parte de Deus enviado para atormentar Saul. Começa aqui a partir do 18, então Davi, que era um escudeiro de Saul, ficou muito próximo de Saul. O povo começou a perceber que Davi era um homem de Deus. Teve até aquela musiquinha que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, dando mais importância para o guerreiro de Saul do que propriamente dito para o rei. E ele começou a ficar com medo, sabia que Saul sabia muito bem que Deus havia o rejeitado como rei, e Samuel já tinha ungido Davi. Então tudo isso, e ao decorrer da Bíblia, o próprio Samuel conta para Saul que ele havia sido rejeitado e que Deus vai entregar o reino para outro. Então, tudo isso já ficou traçado, já ficou mais ou menos explicado. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque senão a gente vai se alongar muito nos governos dos políticos, dos monarcas de Israel, acaba desviando o foco das tribos. 1 Samuel 27, Davi habita entre os filisteus, fugido de Saul, e recebe Ziklag como cidade de refúgio do rei Ax. Então você tem essa trajetória da fuga de Davi, e o que acontece? Devido a toda essa inveja, essa perseguição de Saul que durou razoável tempo, você vê que ao longo dos capítulos essa perseguição durou praticamente todo o livro de 1 Samuel, e ela desemboca quando Davi
a morte de Saul e tudo que ela acontece. A morte de Saul acontece já em 2 Samuel, no comecinho de 2 Samuel. E toda essa perseguição só fez Davi se fortalecer ainda mais, porque ele teve vários dos problemas que ele tinha quando ele ainda era pastor. Então, todo aprendizado de quando ele era jovem, a se livrar, a matar leões, ursos, enfim, todo tipo de animal muito maior que ele, a vitória sobre Golias, todo esse aprendizado do que fazer e o que não fazer como rei, desemboca até a morte de Saul, a morte de Jonatas e o estabelecimento dele como rei em Hebrom, que ele governa mais ou menos 7 a 8 anos em Hebrom, em Judá, porque o que acontece? Após a morte de Saul, que se deu em 2 Samuel, deixa eu só constar aqui, Davi recebe a notícia da morte de Saul. 1 Samuel capítulo 31 é a morte de Saul, Jonathan, os filhos dele, só sobrou Esbocete, que ele era um dos mais novos, não tinha ido à batalha. Então, após todo o desenrolar de 1 Samuel, a perseguição, a inveja, desemboca em Davi sendo ungido rei apenas em Judá, que era a tribo dele. Ele reina em Hebrom por mais ou menos 7, 8 anos, e houve ali esse fato da morte de Saul. A todas as outras tribos, todas as outras, incluindo Benjamim, né, que no futuro, pós volta do exílio, Benjamim e Judá se unem em uma só tribo. A maior parte dos retornados do exílio era de Judá e Benjamim, por isso o termo judeu, certo? Mas aqui é o primeiro estopim, é o primeiro passo. Você já começa a perceber que havia um certo desentendimento, uma sementinha de separação dentro do reino, porque Esbocete, filho de Saul, ele foi ungido rei para todas as outras tribos. Então nós temos ali 11 tribos a favor de Esbocete, comandado por Abner. O exército de Esbocete é comandado por Abner. Então você tem um reinado em Gileade, lá no norte. O reinado é estabelecido para as tribos de... Gileade não. Então nós temos aqui Maanaim, é a cidade onde Saul, o filho de Saul, no caso, o Esbocete, ele foi ungido como rei. Então, 2 Samuel, capítulo 31, nós temos a oficialização do suicídio de Saul, e além de tudo ele se suicidou, e Davi é ungido rei por Judá em Hebrom, e todas as outras 11 tribos seguiram Esbocete. Então nós temos todas as tribos, 11 não, né? Os levitas não tinham território, então nós temos 10 tribos territoriais apoiando Esbocete para continuar a linhagem real de Saul, e Judá apoiando Davi. Davi reinou em Hebrom e Maanaim foi a cidade onde reinou Esbocete, mas na 2 Samuel capítulo 4, Esbocete é assassinado. Em 2 Samuel capítulo 5, Davi é ungido rei sobre todo Israel. Então houve esse período curto de mais ou menos 8 anos de Israel tendo esse primeiro indício de separação. Então você já vê que a separação das tribos ela não se deu do dia para a noite, imediatamente após uma ideia de alguém em algum momento. Já houve toda essa ideia de separação já desde aí. Então, Davi foi considerado talvez como um traidor, como alguém que apunhalou Saul. Mesmo Deus falando que havia rejeitado Saul, as pessoas acabaram instituindo Esbocete como rei, mas ele não durou muito, ele acabou sendo assassinado. Davi sofreu muito com a morte de Saul, com a morte de Jonatas, que era o melhor amigo dele, um amigo-irmão mesmo, alguém que Davi amou muito, e teve também a morte de Esbocete. Tudo isso foi sofrimento, tanto é que Baaná e Recabe assassinaram Esbocete e foram mortos, porque isso foi uma alta traição. Davi não queria, poupou a vida de Saul muitas vezes e teve a oportunidade de matar, estimulado pelos seus valentes, mas toda essa trajetória já começa aí a dar indícios de que Israel não viria a ficar junto mesmo, dando provas de que Israel era um povo, até do tempo do Êxodo, se você analisar
Ruben, Gad e meia tribo de Manassés ficou a leste do Jordão antes de entrar. Isso já causou um certo desconforto no futuro, a questão de ter colocado um altar, porque o que acontece? Daquela região ali a leste do Jordão, antes de passar o Jordão, era muito longe de Jerusalém, muito longe de onde talvez ficaria o tabernáculo de Siló. Então tudo isso gerou um desconforto, que eles colocaram no altar para lembrar de Deus, e não simplesmente como ali se fosse o altar único e exclusivo para Deus. Criou todo um transtorno, e o povo de Israel sempre foi um povo obstinado, um povo complicado, e essa profecia de Números 14 já diz isso, dizendo que o povo de Israel viria a pecar, viria a cometer o pecado da idolatria, da desunião, da dissensão e da briga. Infelizmente. Espero ter sido claro, peço perdão às vezes por uma ou outra informação que ficou deslocada. Toda e qualquer tentativa de falar a respeito de Deus, ela é muito complexa, apesar de muito estudo, mas o esforço através de oração, peço sempre sabedoria a Deus para poder fazer o meu melhor, pois Deus merece, e espero que estejam gostando. Deus abençoe a todos, muito obrigado por acompanhar até aqui.